Fui abusada sexualmente dos 5 aos 9 anos de idade. Olha, gente, quem tá chegando? A Márcia. Olha a Márcia chegando. Uma salva de palmas pra Márcia, gente. Bom, me chamo Márcia, tenho 50 anos, com cara de 30, mas tudo bem. Sou casada, sou mãe de 3 meninas e avó também de 3 meninos e uma menina. Atualmente trabalho como terapeuta cristã na abordagem psicanalítica e também estou no último semestre, último período de psicologia. Me formo daqui a 3 anos, ou melhor, 3 meses. Eu acredito que é esse olhar, sabe? Esse olhar para o outro, essa coisa de acolhimento, de poder ouvir, de poder ser esse lugar de escuta do outro, de poder ser esse lugar de cura, porque a cura vem por falar, né? E muitas vezes a gente ouve tanta gente, sabe? Mas com ouvidos de que a gente dá um conselho, e muitas vezes o que é bom pra gente não é pro outro. E quando você entende isso, quando você aprende as técnicas, quando você aprende o que realmente é entrar na psique humana, poder ouvir o outro com um olhar mais crítico, mais sensível, eu acho que aí você descobre realmente o que é alcançar uma outra alma humana, né? Então, Jung mesmo fala que domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas ao se deparar com uma alma humana, seja outra alma humana. Então, acho que a psicologia me levou a isso, sabe? A compreender melhor esse universo e a poder ser esse lugar de escuta, sabe? Esse lugar de acolhimento pro outro. Amo o que eu faço. É isso. Então, assim, na minha infância falava-se muito em ser professora, né? Então, eu tinha esse desejo mesmo. Sempre foi muito ligado ao outro, né? Então, assim, eu sempre tive vontade de ser professora quando era pequena. Nada a ver com psicologia, não. Ou tem tudo a ver, não sei. Depende da visão. Eu era arteira. Bastante arteira. Na escola, eu era daquela do grupinho, né? Então eu defendia minhas amigas, entrava pra briga mesmo, provocava os outros, né? Então era muito daquela que vira e mexe na saída da escola, tinha umas 2 ou 3 pra me pegar. Então eu era folgada, acho que é isso. Eu era um pouco folgada. Dentro de casa era um pouco briguenta, acho que por ser a mais velha, né? Então eu queria dominar ali o espaço de casa, mandava nos meus irmãos, enfim. Mas sempre foi uma menina muito, ao mesmo tempo, de brigar pelo outro, sabe? De tomar as dores do outro, acho que é por aí. E aí eu entrava em encrenca mesmo, não tinha jeito. Eu era fujona, fugia bastante de casa, né? Então, vira e mexe, minha mãe tava atrás. Teve até um episódio que minha mãe colocou polícia atrás de mim. E eu tava no bar da esquina, escondida, comendo doce. E a polícia me procurando pelo quarteirão inteiro, mas tudo bem. Acharam-me. Estou aqui. Pra vocês verem o nível da arteira que eu era, né? Mas é isso. Mas foi uma infância bem difícil. Em alguns momentos foram tempos muito difíceis. Bom, olhar o tempo difícil da minha infância foi marcada por abuso, né? Então, fui abusada sexualmente dos 5 aos 9 anos de idade. Não foi apenas por uma pessoa, foram outras também. Então, assim, a minha infância foi roubada e talvez eu fizesse tudo isso para chamar atenção mesmo, para dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, alguém me olha, alguém me veja, né? Eu lembro de episódios em que eu forçava o vômito para minha mãe não ir trabalhar, para não me deixar sozinha em casa com o meu abusador. Então, assim, foi um tempo muito difícil, foi uma infância realmente roubada até a minha adolescência, né? E aí quando entra a minha adolescência, aí geralmente quem é abusado sexualmente, ele tem uma visão de si mesmo um pouco deturpada, sabe? A gente quer sempre agradar todo mundo, a gente não se sente suficiente,
A gente acha que tem que provar o tempo todo que a gente é capaz. O não é muito raro, então a gente sempre tá falando sim pra tudo, pra todos. Então, assim, foi bem difícil. Minha adolescência foi difícil, quando eu me tornei jovem também foi muito difícil. Eu fui mãe aos 13 anos de idade. Então, assim, a minha infância foi roubada pelo abuso. A minha adolescência, na minha adolescência eu era mãe, então veio a maternidade. Então, assim, foi uma época bem difícil. Vim de uma família disfuncional. Meu pai bebia, minha mãe trabalhava sempre. Então não tinha tempo para estar com a gente, para acompanhar a gente na escola. Sempre fui muito sozinha, assim. E quem me acompanhava, quem ia para a escola, quem muitas vezes realizava os meus desejos era justamente meu abusador, né? Então, foi uma infância marcada por muita violência. Violência psicológica, violência física, emocional. É isso. Superar os abusos, as violências, né? Tanto física, porque eu apanhava muito mesmo. Né? Até por conta dessa questão de ficar fugindo, de chamando atenção, né? Teve até um episódio que uma vez eu apanhei tanto, porque eu entrei na casa da vizinha que me dava liberdade de entrar lá e comer, que ela deixava pão em cima da mesa e eu amava comer miolo de pão, né? Então, pra mim, o pão, a casca do pão não importava, era só o miolo. Então, eu chegava na casa dela e eu já ia direto, né? Enfiava a mãozinha lá e catava o miolo de pão. Mas ela me dava liberdade pra isso, né? Então, assim, eu lembro de uma vez ter entrado lá e minha mãe chegou e viu e super nervosa, né? Não gostou do que viu e eu terminei apanhando, mas apanhei bastante aquele dia. E foi um episódio bem marcante, assim, pra minha vida, né, enquanto criança. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, não lembro bem ao certo. Mas superar a violência psicológica, a violência física, os abusos, foi algo que foi acontecendo gradativamente durante a minha vida inteira. Então, assim, aos 13 anos, como eu disse, eu fui mãe, então eu tive que aprender um novo universo, né? Eu entrei para um universo que não era meu, eu não fazia ideia de como que seria aquilo. Então, muitas vezes eu tratava a minha filha como se fosse minha boneca que eu nunca tive, né? Então foi bem desafiador. Eu tive o apoio da minha ex-sogra, né? Morei com ela durante um período, então tive o apoio dela, mas foi bem difícil, assim, né? Lidar com tudo isso. Aos 16 anos eu fui mãe de novo, né? Depois de um episódio bem traumatizante também. Então eu fui mãe de novo, mãe de uma gravidez prematura da minha filha. Eu continuei sofrendo violência, né? Quando fui morar junto com o pai das minhas filhas. E um dia que ele chegou alterado, bêbado, fui ajudá-lo a descer a escada de casa e ele me empurrou, achando que eu ia empurrá-lo, não sei o que passou na cabeça dele, mas ele me empurrou e eu saí rolando a ribanceira da escada e terminei rompendo a bolsa e minha filha nasceu de 7 meses, a do meio. E aí já foi outro desafio, né? Porque já veio inesperadamente, eu não estava esperando para aquele momento, enfim. E dali em diante eu decidi sair de casa, mas para onde ir, né? Para onde voltar? Porque quando eu saio de casa, quando eu engravido, o meu pai joga todas as coisas minhas pela janela, me xingando de tudo quanto é nome, né? E aí eu volto para onde agora? Né? E terminei voltando mesmo para casa da minha mãe. Nessa época ela estava ainda com meu pai, só que eu tinha uma opção, ou melhor, não tinha opção, eu tinha um ultimato. Eu não poderia voltar com 2 crianças, porque eu saí sem nenhuma. Então ou eu voltava com uma ou sem nenhuma. E acho que é uma decisão terrível para uma mãe, né? Como é que você escolhe entre os 2 filhos? Não existe isso, né? Mas eu não poderia também continuar naquele ambiente sofrendo abusos, sendo traída, sendo violentada, né? E terminei levando a menor, que tinha 3 meses só de vida, e deixando a maior com a avó. E aí segue todo uma outra história, né? Porque depois meus pais se separam e eu tento buscar a minha filha mais velha, reaver ela para perto de mim.
e foi todo um processo, porque me tiraram ela, levaram ela embora para outro estado, mas graças a Deus consegui recuperá-la, trazer ela para morar perto de mim, ela ficou. Enfim, foram vários desafios durante a minha vida inteira, né? Aí depois aos 25 anos tive uma outra filha, já era um pouco mais madura, né? Mas fui abandonada pelo pai dela, que foi embora também com outra pessoa. E aí eu tive que ser mãe solo de 3 meninas, trabalhar. E aí de repente eu via na minha história se repetindo mais ou menos o que aconteceu na minha vida adulta, se repetindo mais ou menos o que aconteceu na minha infância. Onde eu teria que trabalhar como minha mãe, né? Para poder trazer o sustento para minhas filhas. Então eu não era uma mãe presente, uma mãe que ia nas reuniões de escola, que acompanhou ali o primeiro namoradinho, a primeira paixão das minhas filhas. Então eu era uma mãe muito... Eu digo que eu era uma mãe muito... talvez muito dura com elas. Por medo mesmo delas viverem abuso, por medo delas passarem o que eu passei. Então eu era muito aquela casca grossa, sabe? De querer colocar minhas filhas numa bolha e não deixar que elas sofressem. Mas eu soube muito ser a mãe que achava que elas precisavam ter. Então toda a escassez que eu tive na minha infância, né, de uma roupa, de um sapato, de uma comida boa, eu queria que as minhas filhas não tivessem. Então eu trabalhei e deixei de ser aquela mãe um pouco mais presente. Então foi bem difícil também administrar isso com o tempo. Depois eu entendi um monte de coisa, né? Elas também. Então acho que a minha vida foi a superação, sabe? Era uma batalha, um desafio após o outro, uma guerra após a outra e sempre vencendo uma após a outra. Por isso estou aqui hoje, né? Então, assim, hoje eu olho para minhas filhas, são 3 mulheres abençoadas, assim, que eu tenho muito orgulho delas, né? 2 já são mães, uma ainda não, mas que conseguiram formar a família delas, assim, com muito cuidado, com muito zelo, conseguiram e são as mães, né? Mães presentes, mães que trabalham também, mas que são presentes ali com seus filhos. E aí eu olho para elas e falo, por mais falho que eu possa ter sido em algum momento, eu passei coisas boas. Eu tenho certeza disso. Elas muito falam, né? Elas falam que se espelham em mim, que eu sou orgulho para a vida delas. Então, assim, ouvir isso delas, para mim, é a realização, sabe? É olhar assim e falar, eu consegui vencer essa etapa da minha vida. Eu fui mãe muito cedo, então eu deixei os estudos muito cedo também, para ser mãe, para trabalhar, para trazer sustento. E aí eu volto à escola, eu tinha acho que 20 anos de idade, quando eu volto. Aí fui fazer o EJA, né, que não sei se hoje é EJA também, acredito que seja. Aí fui fazer esse EJA aí, fiz o ensino médio, e aí fui tentar a faculdade, né. Minha primeira faculdade foi de recursos humanos, sempre na área de humanas, né? Aí fiz recursos humanos e aí depois fui tentar a faculdade de serviço social. Aí não me adaptei porque no fundo o sonho que eu tinha era de fazer psicologia, mas era muito caro, né? E eu não tinha condições de pagar. E aí quando eu estava eu tô com 50, quando eu estava com 44 anos mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer psicologia. E é óbvio, né? Teve aqueles que apoiaram, mas teve aqueles que falaram, não, para com isso, é muito caro, tenta outra coisa, né? Depois você vai se formar lá para 50 anos, né? Então, muito velha, né? Para se formar, o pessoal tá atrás dessa meninada. Então, assim, aqueles entulhadores de poços, eu digo, né? Que vai, pega seu sonho e vai entulhando, assim, né? E eu tinha esse problema, sabe? De autoaceitação. Né? Então eu achava, meu Deus, será que é mesmo, né? Tô muito velha para ir para uma faculdade e tal. Mas eu tive aqueles que me apoiaram. E vai, porque esse é o seu sonho, então vai. Não olha para as vozes que estão ao seu redor. Vai e faz. Você pode, você é capaz. E eu fui. Com 44, 45 anos eu fui me aventurar em uma faculdade, né? De psicologia. Então, assim, e foi assim um divisor. Até
acho que chavão, né, falar divisor de águas, mas foi. Acho que se essa é a palavra, acho que essa é a palavra. Foi uma divisão de tempos, talvez, na minha vida. Uma Márcia antes e uma Márcia depois da psicologia, depois da maternidade. Hoje, meu pai, que foi um dos principais acusadores, né? Hoje ele está internado, ele tem um problema de demência senil, ele está numa clínica e quem cuida dele sou eu, né? Então, assim, quem provê a parte financeira, a parte de visita, de cuidado, sou eu, né? Minha mãe também, hoje ela é deficiente e também tô lá. E os meus irmãos, sempre tem aquele que vai um pouquinho mais, né? Mas também minha mãe. Então, assim, tem gente que olha pra mim e fala, mas como pode, né? Você cuidar dele, né? Enfim, eu acho que aquele sentimento, sabe, de dor, de falta de perdão, de raiva, de rancor dele, eu acho que só tava fazendo mal pra mim, sabe? Eu não conseguia dar continuidade na minha vida, porque sempre tinha alguma coisa ali que me travava. Eu acho que essa falta de perdão, sabe? E quando eu entendi isso, quando eu olhei pra ele e enxerguei ele como uma vítima também, aí eu comecei a trabalhar isso. Comecei a trabalhar esse perdão. Não foi fácil, obviamente que não foi, durou anos isso. Eu sou cristã, evangélica, e eu participei de alguns eventos na igreja de cura anterior, enfim, essas coisas. Acho que a espiritualidade me ajudou também bastante a lidar com todo esse sentimento, né? E ter esse encontro com Deus também me fez enxergar um pouco melhor o que é paternidade, porque até então eu enxergava Deus como um pai que punia, um pai que se eu não fizesse o que ele quisesse, né? Porque esse era o pai que eu tinha, né? Essa era a figura de pai que eu tinha, que se eu não fizesse o que ele quisesse, eu seria punida por aquilo, né? Então, ter esse relacionamento com Deus pra mim foi bem difícil também, porque eu tinha Deus como um Deus castigador, que se eu não fizesse o que Deus quisesse, eu iria ser castigada. Mas aí eu fui vendo que o tempo foi passando e eu fui tendo esse encontro, esse relacionamento com Deus, que foi curando as minhas feridas, que foi me ensinando a ver o que é ter um pai de verdade. E o amor por esse pai de verdade, né? Esse Deus, esse pai, essa paternidade me fez amar o meu pai também. E enxergá-lo também como uma vítima de tudo isso. Hoje ele vive no mundo dele, onde ele às vezes reconhece as pessoas, às vezes não, né? Onde ele chora muito quando me vê, né? Ele chora bastante, gente, bastante. Ele chora muito quando me vê. Mas talvez um sentimento de culpa lá no inconsciente dele, não sei. Mas eu sou muito feliz de poder hoje, meu pai tá com 78 anos, e poder hoje ser esse lugar para ele, sabe? Esse lugar onde ele é acolhido, onde a maioria das pessoas desprezaram, e eu consigo acolher sem remorso, sem culpa, sem raiva, né? Mas amando ele como meu pai, cuidando da minha mãe também. Eu acho que aí partiu a minha superação, sabe? Quando eu aprendi, quando eu reconheci e entendi o poder do perdão. Então, a partir daí, acho que as portas se abriram, assim, e eu comecei a vencer tudo isso, sabe? Então, hoje, superação pra mim é isso, né? É poder olhar pro seu passado, ressignificar ele, entender que existe sim. Sempre existe uma nova chance, uma nova oportunidade. E a gente precisa alcançar ela, agarrar ela e não deixar passar. Você pode, você consegue. É isso. Estou escrevendo um livro sobre a minha história, desde a infância até a fase adulta, né? Tudo que eu passei, todas as experiências, porque isso que eu tô contando aqui é bem, mas bem resumo do resumo, né? Muita coisa mesmo. E aí eu senti a necessidade de poder contar a minha história,
de uma forma bem simples, mas que alcançassem outras mulheres que passaram ou passam por violência doméstica, por abuso sexual, que já não se veem mais, né, como mulheres, que perderam a sua identidade, porque foi isso que aconteceu comigo por um bom tempo. Que é possível recomeçar, que é possível ressignificar, que é possível perdoar e seguir adiante, que é importante você entender que perdoar não é sentar novamente à mesa, sabe? Mas é ficar livre daquele sentimento que te aprisiona. Porque a gente fica escravo desse sentimento, sabe? Esses sentimentos de inferioridade, esses sentimentos de rejeição. E quando você aprende que você é muito mais que isso são rótulos que a vida muitas vezes coloca em você e as pessoas também. Quando você aprende que você não é um rótulo, você é uma pessoa e que você pode ir muito além do que você... Isso aqui não é coaching não, tá? Isso aqui é realidade. Então quando você aprende que você pode ir muito além de tudo isso que dizem sobre você, que você é muito mais do que dizem sobre você, aí você vai longe. Então o meu projeto hoje é terminar de escrever meu livro, né? Acredito eu que até o final do ano eu termino de escrevê-lo. Tenho um projeto também para trabalhar com crianças, né? Então, assim, eu fui por vários lugares, assim, tentei ver se o meu chamado era trabalhar com mulheres, enfim, com adolescentes, mas eu digo que o meu chamado é estar ali do lado da infância mesmo, da criança que muitas vezes a pessoa não ouve. É um ser humano, sabe, gente? Ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem vontades, ela tem desejos, ela tá ali, ela é uma pessoa. Eu acho que esse lugar de escuta das crianças é muito precário, mas no dia de hoje, que a gente tá tão envolvido com tantas coisas, né? Com tantas coisas, com tantas demandas, que a gente solta o celular na mão deles e tá tudo bem. A gente vai ter um tempinho de folga ali, vamos fazer nosso trabalho, fazer o que a gente precisa fazer e a criança tá ali exposta a tantos perigos, né? E tão vulnerável. Então eu, como psicóloga, serei psicóloga infantil e vou atender essas crianças, quero ser esse lugar de escuta deles, de acolhimento, para que a gente tenha uma geração um pouco mais saudável, psicologicamente, emocionalmente, porque hoje a nossa geração é uma geração doente. Doente de ansiedade, doente de depressão, doente de isolamento, doente de redes sociais. Então eu quero poder ser, pelo menos, fazer uma pequena parte, né? Colaborar com uma pequena parte, para que a gente tenha uma geração um pouco mais saudável. A vida é um milagre todos os dias. É como eu te disse, Marcondes, acho que a gente precisa entender que todos os dias Deus nos proporciona o dom da vida, um milagre. Só de acordar, a gente já está vivendo um milagre. Porque quando a gente dorme, gente, não sei se vocês sabem, mas a gente está um passinho assim, sabe? Um fiozinho da morte. E Deus nos guarda, né? Nos sustenta quando a gente acorda, que a gente vê esse céu lindo. Apesar que tá bastante calor esses dias, mas tá tudo bem, né? A gente é um pouco culpado também dessa bagunça toda climática, mas quando a gente vê esse céu lindo, seja chovendo, seja azul do jeito que tá, e a gente pode respirar, gente, nossa, eu acho que a vida é isso. É isso, sabe? É isso. Acho que é essa energia que faz tudo valer a pena. Parabéns, uma salva de palmas pra você.